Vocês sabiam que até um quarto das lesões do tendão de Aquiles podem ser negligenciadas? Pois é, esses são dados da literatura americana, da literatura europeia. Isso acontece aqui também no Brasil. E os dois motivos principais que levam isso a ocorrer, mesmo após o indivíduo ter uma lesão desse tendão, é primeiro, que o indivíduo consegue andar com o tendão roto. Isso acontece porque nós temos outros tendões que fazem a mesma função de flexão plantar, só que nenhum deles tem a potência e consegue fazer de maneira tão eficiente. Então, mesmo que esse indivíduo consiga andar, ele vai ter dificuldade de subir uma escada, de dar um salto, de ficar na ponta do pé. O outro fator que é relevante nesse processo da negligência diagnóstica, da falta de diagnóstico, é a realização do ultrassom no pronto-socorro. Muitas vezes o ultrassom é o exame disponível e quando ele é feito por alguém que não tem muita experiência, pode dar a falsa impressão de lesão parcial. Isso porque o tendão ele não rompe separando em dois totalmente na maioria das vezes. Na verdade, ele se esfiapa e aí pode ficar uma sobreposição de fibras e essa sobreposição, a depender de como você inclina a imagem, parece que há uma continuidade do tendão, quando na verdade eles estão separados, né? Quando os cotos de um lado e do outro estão separados. O grande problema é que passado algumas semanas, passado algum período, o potencial de cicatrização desse tendão, seja através do tratamento conservador ou seja através do tratamento cirúrgico, ele se perde. E a chance de se corrigir com uma sutura ou com um gesso muito bem adequado, com as órteses colocadas de maneira satisfatória, isso pode ser perdida e esse tendão fica alongado. Ele estando longo, ele não consegue exercer a função dele. E a literatura mostra que os resultados das lesões crônicas de fato são piores que os da aguda. Principalmente porque o indivíduo ele consegue recuperar menos força e em relação também ao volume da panturrilha que fica menor. Além disso, as cirurgias de reconstrução costumam ser maiores do que as cirurgias de reparo primário desse tendão. Em geral, quando a gente está diante de um paciente como esse, com esse tipo de lesão, esse paciente precisa de um tratamento, porque viver sem esse apoio, sem esse arranque dado pelo tríceps sural, dificulta muito a marcha e o tipo de atividade desse paciente. Existem duas possibilidades cirúrgicas. Uma são as transferências tendíneas, e esse termo a gente usa quando a gente leva músculo e tendão junto para recompor aquela função. E a outra função é a transferência tendínea, quando a gente tenta manter o músculo do tríceps sural, o músculo da panturrilha, da batata da perna, quando a gente percebe que esse músculo ainda tem função, ainda tem volume, e a gente consegue levar um enxerto de tendão apenas para prender nesse músculo e fazer com que ele funcione novamente. Esse enxerto ele pode ser tanto do próprio paciente, muitas vezes a gente usa joelho, outros tendões do tornozelo, e muitas vezes ele pode ser de banco de tecido também. São cirurgias maiores, mas que reabilitando bem, sendo feitas através da técnica adequada, costumam trazer bons resultados e trazer o indivíduo de volta às suas atividades, a um dia a dia com menos dificuldade para fazer essas atividades simples, como subir escadas, subir uma ladeira, caminhar e etc. Se você teve uma lesão do tendão de Aquiles que passou desapercebida, está com dificuldade para subir escada, subir ladeira, vale muito a pena procurar a opinião de um especialista que conheça, que trate esse tipo de lesão para que você seja avaliado e tenha um tratamento adequado para tentar retomar a sua qualidade de vida.